Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos, voltando para a nossa turnê mundial do horror gratuito. Nossa parada foi muito rápida na Rússia por uma razão muito simples, gurizada medonha. Eu descobri o que eu havia prometido. Eu indiquei uma coisa que é praticamente impossível das pessoas que não estão acostumadas aos serviços de streaming alternativos, entenda-se torrent, a acessar o catálogo de filmes do nosso queridíssimo Andrei, o Russo Maluco. Então eu pensei aqui comigo mesmo, cara, não adianta fazer um vídeo falando de, sei lá, 2 filmes que eu gosto do cinema russo mais mainstream. Vamos partir logo para outro país. No ano que vem, quando eu retornar à Rússia, eu prometo que eu vou estruturar algumas ideias aqui. Quem tá ligado lá no Horror Gratuito no Instagram, que foi inclusive aonde eu recebi muito feedback da galera me cobrando, cara, como é que eu vou assistir esse filme maluco que tu indicou? Não tem lugar nenhum, é impossível. Então assim, quer ficar por dentro das coisas que vão acontecer aqui no canal, procura lá o Horror Gratuito no Instagram, beleza? Mas quando eu voltar ano que vem à Rússia, eu prometo que vai ser uma coisa melhor estruturada, beleza? Da Rússia vamos para Holanda, sim, Holanda. Holanda que é aí visionária, né, com seus coffee shops, onde coisas muito legais acontecem para quem tem mente aberta. Além da queridíssima seleção holandesa, né, a Laranja Mecânica lá, fez o futebol total, era uma loucura. A Holanda tem também o seu cinema ali, digamos assim, muito local. As obras de lá são muito deles, por assim dizer. E o cara que eu escolhi aqui para representar a Holanda, o filme no caso, é Borgman. Sim, Borgman, obra de 2013. Ela já começa diferenciada no ponto de vista em que, por anos, a Holanda foi esquecida nos festivais internacionais, como Cannes e coisas do tipo, desse nível. E Borgman foi o filme que conseguiu levar a Holanda de novo a um grande festival europeu, concorrendo aí com outros grandes nomes do cinema, que não só o cinema de horror, veja só. Inclusive, Borgman, ele não seria necessariamente catalogado como um filme de horror extremo e coisa do tipo. Na realidade, ele faz aquele mix muito do doido, em que tu tem elementos de drama, thriller, suspense. Há ali um flerte com o horror extremo, no sentido em que a gente tem muita metalinguagem, muita coisa subliminar, muita coisa que não está escancarada. Tu tem que entender pequenas pistas que o diretor vai te dando para pegar a mensagem final. E ponto é esse, assim, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de Borgman é um filme que tu vai assistir uma vez, vai ter um entendimento, ao assistir de novo e ter um outro ponto de vista, é claro, dando um tempo entre a primeira vez que tu assiste, a segunda, eventualmente até uma terceira. Não é um filme muito pesado no sentido de violência gráfica, então assim, ele é amigável nesse sentido de que tu pode revisitar ele, não é um Serbian filme da vida, que tu não precisa rever toda aquela violência, que em alguns momentos é sim 100% desnecessária. Tu acaba que tu tem outros pontos de vista em relação ao que é apresentado. Vamos para a sinopse neste primeiro vídeo, onde eu vou evitar ao máximo spoilers e coisas do tipo. Vou fazer análise mais técnica, seca, uma nota no final. Na outra semana retorno aí sim com 3 razões para não assistir, lotado de spoilers. E no último vídeo, razões para assistir, também cheio de spoilers, com explicações do final, de metalinguagem, coisa do tipo, beleza? Vamos lá então. Acompanhamos aqui Borgman, sim, Borgman. Ele parece ser um mendigo que tem a sua casa destruída, cara. Ele mora como se fosse numa caverna, assim, muito maluco, assim, um buraco no chão que ele mora, destrói a casa dele, ele foge, bate na porta do cara e pede gentilmente, posso tomar banho? O cara, que é um baita de um escroto, diz, não, nem te conheço. Ele se apresenta, diz onde é que ele nasceu, diz de onde é que ele veio e que ele só quer tomar um banho, ele não quer fazer mais nada além de tomar um banho. O cara segue sendo escroto com ele, ele pega e atrás do cara da casa aparece o que parece ser a mulher dele. Ele diz,
pô, sua mulher aí, ela foi enfermeira, ela cuidou de mim no hospital por 3 dias, lá, 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 lá. E o cara fica meio sem entender o que tá acontecendo, interpela a mulher dele, cara, que porra é essa? Tu foi enfermeira, esse cara tá maluco? Que porra é essa? Que coisa doideira é essa? Ele resolve que vai espancar o cara, ele quase mata o cara na porrada, a mulher do cara fica incomodada com a situação e resolve que vai ajudar o cara. Ó, vou deixar tu tomar um banho, vou te dar uma coisa aí pra que tu possa jantar, coisa e tal. Uma noite tu pode dormir ali na casinha ali de visita e no outro dia tu vaza. É uma família de posses gigantescas, cara. O terreno deles é gigantesco, eles têm uma casa principal, uma casa de visita. Então ele fica hospedado lá, toma um banhozinho e tal, vê que tem as crianças da família, eles têm uma babá para cuidar das 3 crianças, e ele sutilmente, né, ele muito... que eu acho que é uma das coisas legais desse filme, é que em nenhum momento ele apela pra violência 100% gratuita. O Borgman, tá? O personagem. O filme não. Ele sim. Ele sempre um tom de voz mais baixo, mais controlado, mais tranquilo. E ele sempre sugere coisas. Em nenhum momento ele tá impondo coisas. E aqui eu já vou começar a análise. E esse tom mais sereno... ele contrasta com um tom muito frio do filme. É um filme que tem uma paleta muito fria de cores, um ritmo que poderia ser arrastado, mas não chega a ser considerado arrastado, porque o filme é bem curto, até se a gente for parar para analisar. Ele se assemelha muito ao cinema do Haneke, e é um filme que também se assemelha muito à experiência que eu tive com Miss Violence, que é aquele filme que tu sabe que tem alguma coisa de errado acontecendo, tu não sabe exatamente o que, tu suspeita, torce para que a tua suspeita não seja aquilo de fato, e quando acontece, aí é a desgraça, o mundo vem abaixo. E no Miss Violence, tal qual aqui em Borgman, a gente não tem uma trilha sonora, né? Eu já falei do filme aqui. Em Borgman, o máximo que tu tem ali de interação com alguma coisa, além dos diálogos ou barulhos ambientes, é se alguém está assistindo televisão, coisa e tal, mas ainda assim é um filme muito flat, cara. Ele não tem muitas emoções. E quando elas acontecem, tu meio que consegue antecipar o que tá para acontecer ali. Mas isso não é ruim. Eu acho que esse que é o grande ponto de Borgman. Ele vai num caminho que poderia ser muito, digamos, fácil de errar, e eu não consigo achar erros em Borgman. Como eu disse, ele é um filme que tu vai assistir mais de uma vez, exatamente porque tu vai procurar na internet uma explicação. Tem vários canais, uma linha meio lógica de explicação, porque o filme ele começa te dando ali uma ideia do que poderia ser, né? Tipo, padres encerrando os seus serviços padrais, religiosos, né? A missa, o culto e tal, e eles saem para caçar. E aí a caçada deles acaba levando até o Borgman, veja só. É improvável que eles estivessem caçando um humano, né? Tipo assim, pelo menos não é o que a gente quer acreditar. Mas, então, se tu tem essas pequenas pistas, são padres caçando criaturas sobrenaturais, demônios. O filme ele flerta com o sobrenatural em algumas cenas muito pontuais e em alguns diálogos do Borgman, na maneira como ele se comporta, mas não é nada escancarado. Tu não sabe de fato se ele é um demônio, se ele é um espírito, se ele é um bruxo, se ele é só um cara meticuloso que consegue articular situações a seu favor. Mas o grande ponto em Borgman é isso, cara. É tipo assim, tu tem ali uma nítida crítica social, e isso fica muito claro em uma determinada parte do filme, em que eles precisam contratar um novo funcionário. E à medida que as pessoas batem a porta e é o marido que atende, ele julga o cara no olhar, ele tá pouco se lixando pro currículo do cara. Tu é negro. Já contratei alguém. Bum. Tu é nitidamente tu é desqualificado. Por quê, tá ligado? Que aquele cara é desqualificado, sabe? Tipo, então assim, tu tem uma crítica muito forte a questões sociais envolvendo o filme. Tem até uma cena que é muito engraçada, assim, porque o marido trata o Borgman de uma determinada forma, e quando o Borgman se reapresenta com o cabelo cortado, a barba feita, uma roupa um pouco melhor, o cara sequer lembra quem é Borgman, sabe? E o Borgman se apresentou, ele deu o seu próprio nome, coisa e tal, enfim. Então, assim, o filme ele tem essa questão crítica social que é muito forte, é muito nítida, ela é clara,
Tu consegue perceber aonde o diretor quer te levar, a esse questionamento do porquê que os que têm muito não conseguem ser felizes, e isso é um questionamento que uma das personagens traz pro filme, tipo, será que é certo a gente ter tanto e os outros não terem nada? Porque tu para pra pensar, eu já narrei aqui, eles têm uma propriedade gigantesca, o cara tem um emprego que parece ser bom, ele consegue bancar uma vida boa pra esposa, a ponto deles terem uma babá que cuida dos 3 filhos, e eles não têm que se preocupar com absolutamente nada dos filhos. A babá faz tudo, bota na cama, tira da cama, leva pro colégio, traz do colégio, reporta se tem algum problema, cuida, coisa e tal. E esse questionamento ele é feito mais de uma vez durante o filme. Será que é certo a gente ter tanto e os outros não terem nada? E é certo eu ter tanto e ainda assim desejar outras coisas? Por que eu não posso ser feliz com o que eu já tenho e tal? Mas tem esse lado espiritual envolvendo o filme, né? Tem uma linha de diálogo também que uma das personagens fala: eu sinto que há algo de errado no nosso meio, no que a gente faz. Não fica claro o que seria esse meio e o que eles fazem, mas tu percebe que, tipo, é pra gerar esse desconforto de, cara, tu tem muito, será que tu não poderia dividir com os outros? É certo tu ter tanto, enquanto os outros passam fome e necessidade, buscam por subempregos para ter sua existência, coisa e tal. E a questão envolvendo o aspecto sobrenatural, por ela ser sutil, ela deixa aberta inúmeras interpretações. E eu acredito que nenhuma dessas interpretações esteja errada. E eu acho que esse que é o grande ponto que me faz indicar Borgman exatamente por isso. Ele é um filme que ele vai te dar inúmeras possibilidades de interpretação, que são todas válidas, 100%. Não é um filme difícil de assistir. Ele tem, do meu ponto de vista, basicamente uma cena assim que, tipo, eu não acreditei que ela estava acontecendo e ela acontece. Mas é uma cena de morte, não é gráfica, mas é o contexto no qual ela está inserida. E o final do filme, ele é muito digno, assim, porque não é porque tu deseja algo que tu merece esse algo. Eu tô tentando fazer o máximo para evitar spoiler aqui, mas é essas sutilezas do filme que eu acho que me agregam muito ao falar dele, porque é um filme bem dirigido, é um filme que tem boas atuações, as crianças são muito boas, né? Eu sempre tenho esse problema com criança em filme, principalmente filmes que são de terror e que não é terror gritaria, é um filme mais tenso, mais desconfortável, porque depende muito da interpretação, a criança ela tem que comprar a ideia do que ela está fazendo e aqui elas acertam plenamente. O marido, ele é odiável do começo ao fim. Então, assim, tá tudo certo do filme. Eu não consigo achar algo ruim pra dizer. Então, pra mim, é um filme facilmente ali 9, 9.5. Ele não é desagradável de assistir, ele gera o desconforto exatamente por essa questão de desconfiança do que tu acha que tá acontecendo e tu não tem uma resposta. O filme ele não te dá essa resposta, ou se ele dá, pode ser o que não é o que tu queria, mas eu acho que é válido porque ele abre, é um filme que ele abre essa brecha para boas discussões a respeito dele. Como eu não tinha nem sonhava em ter à época o canal, eu perdi essa possibilidade de discussões quando ele foi lançado em 2013. Eu devo ter assistido ele em 2015, salvo engano, e reassisti essa semana para poder falar dele, e é muito engraçado isso, assim, porque eu tinha ele muito nítido na minha cabeça e confrontar as ideias que eu tinha quando eu assisti pela primeira vez. Agora que eu reassisti, e não foi a única vez que eu reassisti, já ou reassisti outras vezes, e eu vou cumprir com a minha promessa. Este filme está disponível completo, com legenda, em ótima qualidade aqui no YouTube. Eu vou pegar o link que eu assisti aqui e vou deixar na descrição do vídeo. E eu já disse, nota 9.5, acho que é um filme válido para todo mundo que quer conhecer esse tipo de cinema que gera desconforto exatamente por abrir questionamentos que não necessariamente o próprio filme vai te dar uma resposta. Ele deixa a teu cargo tu ter as tuas conclusões a respeito do que tu assistiu. Ótimas interpretações, gosto do ritmo, apesar dele ser amoroso. Ele é um filme que pode ser julgado chato por algumas pessoas. Tu precisa dar uma chance ali para mais de 30 minutos de filme para entender a logística dele. Ele tem momentos de oscilação,
quando acontecem, são convincentes, agregam a história. Eu não vi nada ali gratuito acontecendo, então eu acho que é muito válido. Como eu disse, tem disponível no YouTube completo. Para quem está ouvindo o podcast, vá ao nosso canal no YouTube, que lá vai estar o linkzinho lá na descrição do vídeo. Vocês podem conferir o filme e me confrontar nas redes sociais ou aqui nos comentários dizendo: porra, gostei, valeu a indicação, nunca tinha ouvido falar, já tinha ouvido falar, já odiei ainda mais por causa do teu vídeo. Deixa aí, vamos discutir, é sempre saudável a gente trocar ideia. Então fica o convite, vá na nossa página lá do Horror Gratuito no Instagram, se inscreva, troca ideia comigo lá. Eu sempre estou postando coisas que eventualmente vão acabar virando vídeo aqui, então vocês podem interagir lá também, até se preparar, assistir antes para poder ter uma ideia melhor do que rola aqui no vídeo. A gente segue trocando ideia e a gente se vê na próxima semana, beleza? É isso então, gurizada, meu doido. Muito obrigado, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!